E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Pepsi. O que aconteceu com a Pepsi que ela mudou de sabor? Muita gente está reclamando que a Pepsi está com gosto de sabão, outros estão falando que tem gosto de água oxigenada misturada na Pepsi. O que levou a essa mudança de sabor na Pepsi? Mas primeiro vamos falar sobre como a Pepsi deslanchou no Brasil. A Pepsi deslanchou no Brasil basicamente em 1986, quando ela patrocinou um filme chamado Cobra, né? E esse filme chamado Cobra fez muito sucesso no Brasil e ajudou muito a divulgar a marca da Pepsi no Brasil, né? Fazendo com que o seu refrigerante se tornasse conhecido e consolidado no mercado consumidor brasileiro, ok? Agora a gente vai falar sobre o sabor da Pepsi. Por que o sabor da Pepsi mudou, pessoal? Primeiro, a gente tem uma foto de uma Pepsi original, a Pepsi antiga, né? Antes da mudança de sabor, né? A gente pode ver aqui que em açúcares ele tem 22 gramas de açúcares. Em sódio ele tem 5,8 miligramas de sódio, né? Agora se a gente for ver aqui a Pepsi mais nova, né? A Pepsi que estão vendendo agora, né? A gente pode ver que houve uma redução de 22 gramas de açúcares para 15 gramas de açúcares, né? E o sódio de 5,8 miligramas foi para 21 miligramas de sódio. Então houve um aumento excessivo na quantidade de sódio e uma diminuição na quantidade de açúcares, né? E o sódio, todos sabemos que é o sal, que faz mal para a saúde e causa pressão arterial, né? Agora, pessoal, a gente vai entender como é que a Pepsi fez essa redução de açúcares. Como que ela reduziu de 22 gramas para 15 gramas? O que ela fez? Então, pessoal, foi usado um adoçante artificial chamado sucralose, né? Com 1 grama de açúcar é possível adicionar compostos de cloro, né? E mudar a estrutura atômica, né, do açúcar, transformando ele em sucralose, ok? A sucralose é 600 vezes mais potente de adoçante que o açúcar. Então ela é 600 vezes mais doce que o açúcar. Então com 1 grama de açúcar é possível fazer 1 grama de sucralose que equivale a várias gramas, 20 gramas, por exemplo, de açúcar. Estou chutando aqui, mas é 600 vezes mais forte que o açúcar. Então quais seriam os motivos da Pepsi estar aumentando essa quantidade de sucralose, diminuindo a quantidade de açúcar, né? Primeiro eu procurei no Google uma matéria aqui, eu achei essa matéria numa revista, né, que é uma revista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? E durante ler essa matéria eu vi um comentário aqui muito interessante que eu vou traduzir aqui para vocês, que seria assim: a margem de lucro dos adoçantes artificiais são extremamente altas para os fabricantes. Eles ainda custam à indústria de alimentos apenas uma fração do custo do açúcar e do xarope de milho. Então, o açúcar e o xarope de milho, que são usados para adoçar os refrigerantes, eles custam muito mais caro do que a sucralose. E o que a gente pode concluir, pessoal, é que a sucralose ela gera um lucro muito maior a essas empresas, mas esse não é o único motivo, ok? Das marcas de refrigerantes estarem querendo adicionar sucralose às suas bebidas. Eu pesquisei no Google, né, e achei essa matéria aqui: Coca-Cola e Pepsi lutam contra a obesidade, mas com segundas intenções. Basicamente essa matéria aqui, pessoal, ela fala o seguinte: ela fala que as empresas elas estão patrocinando ONGs e entidades governamentais para lutar contra a obesidade, porque elas querem mudar a má fama que essas empresas adquiriram com suas bebidas açucaradas, que elas aumentam a obesidade no mundo. Então elas estão querendo lutar contra isso. Mas como a matéria fala com segundas intenções, significa o quê? Significa que os governos eles têm aumentado os impostos com bebidas açucaradas. Por quê? Porque eles querem controlar a obesidade, então os governos mundiais estão aumentando o imposto com bebidas açucaradas para poder tornar ela mais difícil a aquisição delas, ok? O que isso revela, pessoal? Isso revela que, na verdade, o fato da Coca-Cola e a Pepsi estarem patrocinando ONGs e entidades governamentais que lutam contra a obesidade apenas como uma estratégia para poder se aliar aos governos e diminuir a quantidade desses impostos, ok? Então é como se ela estivesse tentando driblar esses altos impostos com as bebidas açucaradas, ok? Mas uma pergunta que fica no ar, pessoal, é o seguinte: é, será mesmo que essas empresas elas têm o direito de impor que as pessoas elas bebam produtos químicos, que ela adicione adoçantes sem informar a população? Eu acho, na minha opinião, que é um pouco antiético, né, você fazer isso, você forçar isso. E será que mesmo isso é a melhor forma de combater a obesidade? Porque eu pesquisei sobre a sucralose aqui e eu vi várias matérias falando que a sucralose ela pode, na verdade, estar causando um aumento de peso, né? Porque segundo diversos estudos que eu achei no Google, né, eu vi que a sucralose ela pode
causar uma sensação que faça que você coma mais depois de usar sucralose, ok? Então, existe um debate dizendo que talvez os adoçantes não ajudem a emagrecer, na verdade ajudem justamente a engordar, ok, pessoal? Então, pessoal, em outra matéria que eu pesquisei também, falou o seguinte: quando você come açúcar, o seu pâncreas ele libera insulina. E quando você come sucralose, o seu pâncreas não libera insulina, ele não libera insulina para o corpo, ok? Porém, o que pode acontecer é o seguinte: se você comer muita sucralose, o seu pâncreas não vai liberar insulina. E o que pode acontecer é que quando você volte a comer açúcar, o seu pâncreas, achando que é a sucralose ou ele influenciado pela sucralose, ele não produz mais insulina como ele produzia antes. E isso pode levar a diabetes, ok, pessoal? Então é um risco que a sucralose pode estar iniciada. E também eu vi outro risco falando que se você misturar, aqui ó, falando que se você misturar a sucralose com compostos quentes, se você esquentar a sucralose, se você, por exemplo, tomar sucralose com chá quente, pode ocorrer uma mudança na molécula da sucralose, fazendo ela se tornar tóxica e carcinogênica. Então foi provado que, isso é um estudo que foi provado, que se você misturar bebidas quentes com sucralose, isso pode gerar substâncias tóxicas que façam mal e podem até causar câncer, ok, pessoal? Agora a gente indo nas plataformas da Pepsi, né, como o site da Pepsi.com.br, a gente vê que o site está fora do ar, o site não atende, né? Muita gente mesmo está reclamando do novo sabor da Pepsi, dessa nova mudança, né? Eu vou ler aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, muita gente reclamando, produto duvidoso, aqui, Pepsi sem gás e com gosto horrível, 25,6% de açúcar reduzido. Muita gente reclamando do novo sabor da Pepsi, ok? Nova fórmula da Pepsi aqui, muita gente reclamando. Eu vou ler aqui uma matéria de alguém que reclamou aqui da Pepsi. 26% de açúcar reduzido, Pepsi já foi meu refrigerante favorito, ainda mais depois que a Coca-Cola fazer algo muito semelhante. Essa ideia de reduzir o açúcar nas bebidas por algum motivo que ainda não entendi. Acho que os consumidores de refrigerante quisessem algo com menos açúcar e iam procurar por outro tipo de bebida. Talvez tomariam a versão zero açúcar do mesmo refrigerante ou optariam por beber água. Sinto que a ideia, se fosse tornar mais saudável, devem haver outros métodos, onde o próprio consumidor escolhe qual tipo de refrigerante prefere tomar. Se o objetivo era deixar o refrigerante com sabor mais marcante, vocês conseguiram. Agora está com sabor marcante de decepção. Essa competição para ver quem faz o refrigerante mais sem graça, enfim, ultrapassar o nosso clássico amiguinho, mas não, parece ser uma boa ideia usar o logo da Pepsi normal para competir. Poderiam deixar só Pepsi Black, que já é naturalmente sem graça. Espero que mudem essa ideia em relação ao quanto de açúcar podemos consumir, pois 74%, uma redução de 26%, não ficou legal. A gente pode ver aqui no site da Pepsi, no Facebook, que está chovendo reclamações também a Pepsi. E desde 26 de agosto de 2020, eles não postam mais nada na rede social deles. Vocês podem ver aqui que tem uma reclamação aqui falando: vocês podem até reduzir o açúcar, mas não na versão principal. Deveriam desenvolver a Pepsi Zero como faz a maior concorrente de vocês. Ok, pessoal? Então, está havendo uma enxurrada de reclamações, ok? Em referente à Pepsi, ao seu sabor. Agora eu vou dar o meu veredito final, pessoal. A minha opinião é o seguinte, que a população tem que evoluir, né, e perceber que realmente o consumo excessivo de açúcar faz mal, que isso é uma doença, né, isso não é uma forma certa de levar a vida, ok? Mas eu acho que essa mudança tem que ser uma mudança da própria sociedade, entendeu? Ela tem que ir mudando aos poucos e levando um estilo de vida mais saudável. Eu acho que você tirar o direito de uma pessoa de beber um refrigerante açucarado, porque tem muita gente que cuida da saúde e de vez em quando quer tomar uma bebida açucarada, que não vai fazer mal em poucas quantidades, mas mesmo assim você está limitando esse tipo de pessoa a usar a Pepsi, né? E forçando uma Pepsi açucarada para todos, né? Uma Pepsi com adoçante, né? Com sucralose para todos, né? Então eu acho que isso tira o sabor da Pepsi, né? Isso tira aquela magia que a marca tinha, né? E muita gente está reclamando. Eu acho assim que tem que haver certamente uma mudança, né? Mas isso tem que partir das pessoas, né? Tem que ser através de muita
de propagandas, enfocando o estilo de vida mais saudável, né? E não forçando as pessoas a tomarem produtos químicos como a sucralose, né? Que podem trazer riscos à saúde, né? Por questões de obesidade. Eu acho que isso é um pouco uma forçação um pouco assim, na minha opinião, talvez seria uma forçação de barra um pouco, né? Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenha te ajudado a você entender mais o que levou a Pepsi a mudar todo esse portfólio, né? E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Até mais. Tchau, pessoal.